A paz a todos, eu sou o professor Maicon e nós vamos estudar agora a lição de número 1 da revista do ciclo 1 do discipulado. Essa revista que está lá, essa revista da capa azul, é a revista do primeiro ciclo. E a lição que nós vamos trabalhar hoje é a lição de número 1, que tem por tema a necessidade humana, o problema do pecado, né? O texto bíblico está em Romanos, capítulo de número 3, versículos de número 9 a 11, que dizem assim: Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus quanto gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Parece confuso, né? Mas esse texto está dizendo que todos os homens na face da terra, eles estão embaixo da natureza do pecado. Não existe um único homem em toda a face da terra que seja imune ao pecado. Um homem que tenha alcançado um grau de santidade que ele não seja mais afetado pelo pecado. Mas todos os homens da terra são pecadores. Não existe um homem em toda a face da terra que não peque. É isso que o texto ele está querendo dizer. E aqui é o próprio apóstolo Paulo, né? Que ele começa dizendo: pois que somos nós mais excelentes, né, que vocês, porque nós somos apóstolos? Não. Todos os homens estão debaixo da natureza do pecado, que é chamada de natureza pecaminosa, e também é chamada de natureza de Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12 a 14 diz assim: Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. Parece confuso também, né? Só que ele começa dizendo que por um homem entrou o pecado no mundo. Que homem é esse? Adão. Adão pecou, nós bem sabemos que Adão pecou, e através do pecado de Adão, todos os homens da face da terra foram afetados pelo pecado. E ele fala aqui também, né? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Moisés, ele entra com outro elemento, que é a chamada lei de Moisés. Antigamente não tinha lei de Moisés, mas aí a partir de Moisés começou a vigorar a lei de Moisés, que ela aponta a natureza do pecado. Então, quando a lei aponta a natureza do pecado, todos nós temos a consciência do pecado. E a lei, ela vigora de Moisés até Jesus, quando se inicia uma nova lei, que é chamada de lei da graça. Bem, a meditação diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o pecado de Adão, ele afetou todos os homens. Deus tinha uma comunhão com o homem no Éden, porque o homem não tinha pecado. Mas Adão pecou. E o pecado de Adão, ele causa uma separação entre Deus e os homens. Então, por causa de Adão, todos os homens se tornaram pecadores e todos os homens foram afastados da presença de Deus. E nós, como é que nós podemos chegar até Deus? Através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele faz uma ponte sobre o pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo, que foi Adão, e por outro homem o pecado ele foi aniquilado, né? Ele foi coberto. Esse outro homem é Jesus. Vamos aqui na lição, né? Uma das primeiras e mais duras verdades que tomamos conhecimento quando passamos a ter consciência é que um dia iremos morrer. Então, quando a gente nasce, a gente não tem essa consciência. Mas quando a gente alcança a certa idade, a gente toma consciência que um dia nós iremos morrer. E isso tem um impacto muito grande sobre as nossas vidas.
Isso leva-nos a refletir o porquê de não apenas morrermos, mas também o porquê de existirmos. Quando nos perguntamos acerca desse assunto, chegamos ao maior e mais decisivo acontecimento que se tem notícia, que é o fato de Deus ter decidido criar por amor o universo e a humanidade. Está lá em Gênesis 1:1, 2:25, João 1:1-5 e Hebreus 11:3. Contudo, o modo que ele decidiu criar-nos, isto é, livres e não autômatos, fez com que fôssemos responsáveis pela decisão de viver segundo a nossa própria maneira. Então Deus ele não criou o robozinho, ele criou seres humanos capazes de tomar decisões e fazer escolhas, né? Só que muitas vezes a gente usa dessa liberdade de maneira errada e acaba cometendo uma série de erros, né? Esse é o ponto de partida para entender a triste realidade do pecado. O pecado ele só tem corpo porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. A partir do livre-arbítrio nós temos escolha de fazer o certo ou o errado e muitas vezes fazemos o errado. Esse errado recebe o nome de pecado. A criação perfeita e a origem do pecado. Criação. Criada à imagem e semelhança de Deus, a humanidade recebeu um propósito muito específico: administrar o planeta. Foi a missão que Deus deu para Adão, administrar o planeta Terra, né? O primeiro casal vivia em plena harmonia entre si, com a natureza e com o Criador. Na realidade, eles viviam literalmente a plenitude do reino de Deus, ou seja, eram dirigidos, orientados e plenamente adaptados tanto à dimensão física, humana, social e natural do mundo, quanto à dimensão espiritual e sensível com o Criador. Não há como saber quanto tempo durou essa condição no mundo. Fato é que não havia choques ou disputas por espaços, pois durante esse período tudo funcionava harmoniosamente. Então toda a humanidade, no caso ali existia Adão e Eva, né? Mas consequentemente eles teriam filhos, então isso se estende a toda a humanidade. Toda a humanidade vivia em plena harmonia com Deus, com os homens e com a natureza. Até que entrou o pecado e desfez a harmonia perfeita que Deus ele tinha criado. É o ponto seguinte agora, a queda, né? Chamada queda. Você vai escutar muito esse termo queda. Por isso que é bom prestar atenção no assunto que está sendo falado agora. Ó. Juntamente com a ordem de cuidar do planeta, a humanidade recebeu uma orientação ética. Como é possível verificar tal orientação continha deveres, direitos, proibições e punições? Deus ele deixa bem claro isso, que ele tinha uma linha de conduta que os homens deveriam seguir. Caso eles seguissem, eles seriam abençoados. Caso eles não seguissem, eles teriam que arcar com a consequência dos seus atos, da mesma forma que nós temos que arcar hoje em dia, né? Orientações e proibições e punições. Portanto, servia como norte para que o ser humano tivesse uma direção. Lamentavelmente, representada pelo casal progenitor, a humanidade optou por desobedecer ao Criador. Então o homem ele tinha a opção de obedecer. Adão e Eva foram dotados de livre-arbítrio, eles tinham a opção de obedecer a Deus, mas eles optaram livremente, usando o seu livre-arbítrio, por desobedecer. Deus ele deu uma ordem muito clara: não tocarás, nem olharás, nem comerás da árvore que está no centro do jardim, porque do dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então Deus ele deu uma ordenança, ele disse a consequência e o homem ficou livre para escolher se ele queria obedecer ou desobedecer ao Criador, e ele optou por desobedecer, né? Lamentavelmente, representada pelo casal progenitor, a humanidade optou por desobedecer ao Criador e assim transgrediu uma ordem divina expressa e clara, né? Tal desobediência e transgressão, conhecida como queda, rompeu a relação do Criador com a criatura, alterando todas as demais relações. A harmonia que antes havia foi então quebrada. O reino de Deus, isso é, o reino dividido, que contava com a participação humana, com sua administração, passou agora a ser um desejo praticamente
inatingível, pois o mundo tornara-se o reino humano, no pior sentido que essa expressão possa significar. A dor e a morte tornaram-se uma realidade. Então, pessoal, quando Deus ele criou o homem e colocou no jardim, ele deu uma ordem clara. Ele disse, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. Então eles tinham salvaguarda para se multiplicar, né? Ele criou Adão, criou Eva, pediu que eles se multiplicassem. Deu a ordem de administrar o jardim, dar nome a todas as criaturas, cuidar de todas as coisas, comer de todas as árvores que tinham no jardim, inclusive da árvore da vida. Se eles comessem da árvore da vida, eles viveriam eternamente, nunca adoeceriam, nunca sofreriam, nunca padeceriam, nunca teriam nenhum tipo de mal. Mas a única ordem que ele deu foi: não comerás da árvore que está no centro do jardim, nem tocarás nela. E foi justamente isso que o homem e a mulher fizeram. Eles foram lá e, seduzidos pela serpente, né, eles comeram do fruto proibido. Eles transgrediram uma ordem direta de Deus. E eles pagaram o preço. Porque antes o corpo que não adoecia, agora ele passou a adoecer. O corpo que antes não morria, agora morre, né? A terra que era perfeita e harmoniosa e equilibrada, perdeu o seu equilíbrio. E o homem que antes tinha plena comunhão com Deus, ele ficou afastado de Deus por conta do pecado que gera separação entre Deus e o homem. E agora, o que fazer? O homem pecou, desobedeceu, está afastado do seu Criador. Aí entra um plano maravilhoso que é chamado de plano de redenção. A palavra redenção quer dizer comprar por um preço justo. Então, se o homem pecou, cometeu um erro, o que ele tem que fazer agora? Pagar pelo seu erro. Mas o homem não tem condição de pagar pelo seu erro. Então, alguém vai ter que pagar no lugar dele. Sabe aquela história do fiador? Quando você não consegue pagar, alguém vai lá e paga por você. Esse fiador foi o autor da redenção. Redenção 1.3. Desse triste episódio em diante, a tentativa desesperada da humanidade é voltar ao estado paradisíaco do mundo, ou recriá-lo à sua própria forma e maneira. A humanidade, mesmo sem Deus, percebe que alguma coisa errada consigo com o mundo e procura de todas as formas consertá-los. Então eles veem que algo de errado com a humanidade. O homem ele tenta fazer o bem, mas ele não consegue. Ele quer melhorar, mas ele não consegue. Ele quer mudar e ele não consegue. O mundo ele está em degradação, ele está em caos. A gente vê na televisão falar muito, né, de problemas ambientais, desequilíbrio ambiental. Isso tudo é consequência da desobediência de Adão. O homem não tem força para corrigir esse problema. Então entra um outro personagem, né, que é chamado de Redentor, alguém que vai pagar o preço pelo pecado do homem. Que isso aqui está na página 2, né? Em toda a sua trajetória é possível verificar as diversas criações humanas que intentam produzir uma realidade melhor para o próprio ser humano, né? A religião, a filosofia, a política, a ciência, a ideologia, etc. Todos tentam corrigir os problemas do mundo, mas todos falham. Porque o problema do mundo é o fruto do pecado de Adão. Todas, porém, têm se mostrado insuficientes, pois a transgressão humana exige um pagamento, né, chamado de redenção, que somente Deus pode saldar. Assim como o ato de misericórdia, o Criador, ainda na cena terrível do episódio da queda, mencionou uma promessa denominada pelos teólogos de proto-evangelho, uma promessa que Deus fez no momento da queda. Ele disse à serpente que da semente da mulher nasceria um descendente que esmagaria a sua cabeça, destruindo o poder do pecado. Naquele fatídico evento, quando o homem pecou, né, Deus ele foi tomar conta com o homem. E ele falou assim: por que tu pecastes? E Adão disse: a mulher que tu me destes me deu do fruto e eu comi. E ele disse: mulher, por que tu fizeste isso? E ela disse: a serpente me enganou e eu comi. Então Deus ele falou para o homem: farei a terra maldita. Tu vai trabalhar nela e vai suar, o suor do teu rosto vai fazer com que tu ganhe teu pão. Antigamente ele só lançava semente e a árvore crescia. Agora não, agora ele tem que arar a terra. E a terra vai ser seca, vai ser difícil. Fruto do pecado. A mulher teve as suas dores do parto multiplicadas, né?
ela sentiria pouca dor no parto, mas agora ela vai sentir muitas dores por causa da desobediência da Eva. E a serpente, que antes tinha patas, ela perde as patas e ela começa a rastejar o seu ventre na terra. Porque ele fala, né, comerás do pó da terra. E ele diz para a serpente, porém inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. A tua semente picará o calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher te pisará na cabeça. Então nós entendemos aí a primeira profecia messiânica na Bíblia, que da mulher nasceria alguém que pisaria na cabeça da serpente. Ou seja, aquela obra que o diabo fez para afastar o homem de Deus, alguém faria o contrário, faria uma outra obra que aproximaria novamente o homem de Deus. E essa pessoa é Jesus Cristo. Só ele tem o poder de desfazer a obra do diabo e nos aproximar novamente de Deus. Tópico 2. O pecado e sua universalidade. O texto paulino registra em Romanos 3:23, registrado, né, Romanos 3:23, informa que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os versículos 9 a 11 do mesmo capítulo tratam igualmente desse assunto e informam que a realidade do pecado é irrevogável do ponto de vista humano. A despeito de o povo de Israel ter sido usado por Deus como canal por onde o mundo recebeu a promessa de que seria abençoado, o apóstolo Paulo, que também era judeu, diz que mesmo o seu povo em nada é mais excelente ou melhor do que as demais nações ou povos. Em outras palavras, todos igualmente estão debaixo da maldição do pecado. Isso é, não há um justo, nenhum sequer, pois ninguém por si mesmo entende o meio e muito menos busca a Deus. Então, quando Adão peca, o pecado ele entra em toda a humanidade. E toda a humanidade é afastada de Deus. E do meio do povo judeu, nasce aquele que traria a restauração, a reaproximação, né? Jesus era judeu, o apóstolo Paulo era judeu, então do meio dos judeus nasceu a salvação. Mas isso não quer dizer que os judeus eles são melhores do que nós, eles pecam menos, eles erram menos, não. Todos os homens são pecadores, todos os homens foram afastados da presença de Deus. A única maneira de reaproximar o homem de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. É por isso que às vezes algumas pessoas falam: ah, mas eu sou filho de Deus, ah, mas eu sou bom de coração, ah, mas eu sou trabalhador, sou honesto, eu ajudo os outros. Mas mesmo assim ele continua em condenação, porque todos são merecedores de condenação, porque todos pecaram. A única maneira de nós alcançarmos perdão e nos reconciliarmos com Deus é aceitando a Jesus como nosso Salvador pessoal. Quando nós aceitamos a Jesus, Ele nos reconcilia com Deus. Não tem nada que eu possa fazer na face da terra que faça com que eu seja reconciliado com Deus. Nem dar cesta básica, nem ajudar pobre, nem ter um coração bom, nem ser trabalhador. Nada disso me reaproxima de Deus. Porque o pecado que Adão cometeu foi um pecado muito grave. A única coisa que nos reconcilia com Deus é o sangue de Jesus que foi derramado no Calvário. Então, quando nós aceitamos a Jesus e aceitamos o seu sacrifício na cruz, Ele nos reconcilia com Deus. É por isso que nós precisamos aceitar a Jesus para sermos salvos. 2.2. O pecado pessoal. A doutrina cristã ensina que a humanidade peca justamente por ser pecadora e não o contrário. A humanidade não é pecadora porque ela peca porque ela tem a natureza de Adão. A natureza do homem tende para o mal. O coração do homem, ele tende para se afastar de Deus, para fazer as suas coisas, né? Ele tem desejo de fazer as coisas do mundo. Ele tem prazer em fazer as coisas do mundo. Por quê? Porque a natureza dele foi corrompida por Adão, pelo pecado que Adão cometeu. Então ele tende naturalmente para o mal, ele tende naturalmente para o erro. Na verdade, conforme vemos em Gênesis 6:5, o próprio Criador constatara em relação à humanidade que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Se antes de transgredir ou desobedecer, a vontade humana era inclinada a manter-nos
sendo que Deus projetou-nos para que fôssemos, agora a nossa natureza fora completamente deturpada, levando-nos, às vezes até mesmo a contragosto, a nos rebelar contra Deus através do pecado. Não há coisa alguma que não peque. Já reconhecia o sábio rei Salomão na cerimônia de dedicação do templo em Jerusalém. Muitos séculos depois do casal representante da humanidade ter pecado pela primeira vez. Então, às vezes nós queremos fazer o bem e nós não entendemos porque quando a gente quer fazer o bem, mesmo assim a gente faz o mal. Parece que a gente não tem força, né? Parece que a gente não consegue fazer o bem. E isso é verdade, a gente não consegue fazer o bem porque a nossa natureza, ela é pecaminosa, ela tende para o mal. A única maneira de nós fazermos o que é bom é quando nós somos influenciados pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos dá a capacidade de fazer o que é bom. E só Ele, porque nós, por nós mesmos, nós tendemos para o que é mal, para o que é pecaminoso. O pecado estrutural. 2.3. Mesmo a humanidade tendo, através da desobediência e, consequentemente, rebelião, aberto mão do seu direito de ser governada por Deus, o Criador, ciente de que a maldade humana não tem limites por sua misericórdia desde os tempos de Moisés, transmitiu leis para proteger os menos favorecidos. Então Deus, tendo misericórdia do homem, ele cria leis para proteger o homem, para garantir que as pessoas tenham uma vida minimamente boa, né? Ele fala contra o pecado do assassinato, ele fala contra o roubo, ele fala contra as relações ilícitas. Então Deus, ele cria leis para tentar controlar o ímpeto maligno do coração humano. Essa é a primeira ação que ele faz lá no Velho Testamento, né, chamadas leis de Moisés. Todavia, a maldade humana é tão terrível que mesmo assim o povo que deveria servir como exemplo ao mundo todo de que significava ser governada por Deus, resolve por causa da natureza pecaminosa rebelar-se contra o Deus que o havia libertado. Como o Senhor advertira, o resultado da rebelião não poderia ser outro. Israel terminou tornando-se novamente escravo, e assim passou a aspirar ainda mais o reinado divino sobre si. Mesmo no exílio, a misericórdia divina é tão grande que a condenação de Nabucodonosor, rei da Babilônia, conforme dizera Daniel, talvez fosse revogada se lhe fizesse justiça, ao menos favorecido. Então Deus, ele criou Adão e Eva, eles pecaram. A partir de Adão e Eva surgiram vários povos. No meio dos povos surgiu um povo escolhido, que é o povo de Israel. Através de Israel, Deus traçou um plano para salvar a humanidade. Primeiro, ele criou leis no meio do povo de Israel que deveriam ser propagadas para todo mundo. Só que esse povo, ele virou escravo no Egito, e Deus libertou o povo do Egito para concretizar esse plano. Mas mesmo o povo sendo libertado por Deus milagrosamente, eles continuavam fazendo o que era errado, continuavam desobedecendo a Deus. E aí Deus permitiu que eles fossem mais uma vez escravizados por Nabucodonosor. Por conta de quê? Da desobediência que continuava imperando no meio dos homens. Então, mesmo a lei de Moisés, ela não teve poder e força para controlar o ímpeto do sentimento humano, né? Da natureza pecaminosa do homem. O sofrimento humano e a privação de Deus. Ponto 3 aqui, né? 3.1. Consequências físicas do pecado. Dos transtornos proporcionados pela queda, a morte talvez seja uma das mais visíveis e cruéis consequências. No entanto, até que cheguemos a esse momento final, o drama humano é permeado por angústias, doenças e males diversos. Tal como dissera o Criador no triste evento da queda, está lá em Gênesis 3, 16 a 19, milhares depois, o desastre causado pela desobediência humana atingiu proporções tão drásticas que até mesmo a natureza foi atingida negativamente, pois o Senhor dissera que a terra passaria a ser maldita. É justamente por isso que as Escrituras falam sobre o fato de que a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A harmonia que era tão real no Jardim do Éden fora completamente transformada, trazendo terríveis consequências físicas, tanto para a humanidade quanto para o restante da criação. Então a humanidade, ela foi atingida pelo pecado, mas o pecado da humanidade, ele passou até mesmo para a natureza do mundo. Por isso até mesmo o mundo precisa ser restaurado, né? Por causa
da maquiavelidade do pecado do homem. Consequências sociais do pecado. Desde o início é perceptível que o Criador planejara a vida em sociedade para todos os seres humanos, mas até mesmo essa característica da humanidade foi transformada pelo pecado. O desejo egoísta de dominar logo aflorou, fazendo com que uns tivessem poder sobre a vida dos outros. A escravidão e a subserviência nunca fizeram parte do plano original de Deus para a humanidade, porém tornaram-se uma das consequências da queda do homem. Então, olha só, além de entrar a doença que não existia, além de entrar a morte que não existia, o sofrimento que não existia, agora passa a existir outros males no meio da sociedade, como a desunião, como a escravidão, como a corrupção. Tudo isso é consequência do pecado de Adão. Consequências espirituais do pecado. Apesar de vermos o quanto o pecado afetou a humanidade, primeiramente em seu aspecto pessoal, atingindo até mesmo a própria natureza, a morte mencionada pelo Criador, Adão, como se pode ver, não se referia simplesmente à morte física ou à cessação da vida, mas apontava para a privação momentânea da presença divina durante a vida terrena do ser humano e posteriormente a separação eterna de Deus. Chamada de segunda morte, trata-se da pior consequência que se pode vir sobre qualquer ser humano, pois significa o banimento e a deserção eterna da presença do Criador, privando a criatura completamente de voltar à sua fonte originária. Então, o pecado de Adão, ele trouxe duas mortes diferentes. Ele trouxe a morte sobre o corpo, que nós já conhecemos, e ele trouxe uma outra morte que é chamada de morte espiritual. Essa morte espiritual é a separação do homem de seu Criador. É por isso que nós sentimos aquele vazio no nosso ser, sabe? Que quando nós vamos até uma igreja, nós vamos desesperados, porque nós temos um vazio dentro de nós que nós não conseguimos preencher com nada. Esse vazio é a ausência do nosso Criador. Isso é consequência do pecado de Adão. Conclusão. Como vimos nessa primeira lição, o pecado é um efeito colateral decorrente do fato de não termos sido criados como autômatos ou como robôs, né? Autômatos e sem vontade própria. Por esse ato, aprendemos que Deus não queria seres robotizados e sem capacidade de pensar, mas justamente o inverso. Isso é, o Criador optou por criar seres livres. Isso, inclusive, custou a ele o preço de ser rejeitado pela humanidade, que por amor criara. Se por um lado se possibilitou a humanidade rejeitar o Deus Criador, por outro trouxe também a obrigação de cada um de nós, pois somos responsáveis por nossas decisões e atitudes em relação a Deus, e nós mesmos e às demais pessoas. Então isso trouxe uma grande responsabilidade sobre a humanidade. Deus poderia ter criado o homem como um robozinho, sem vontade própria, sem poder de decisão. Mas se ele faz o homem como um robozinho, como é que o homem adoraria a Deus? Com espontaneidade, né? Não seria espontâneo, seria uma obrigação. E quando Deus ele faz o homem com livre-arbítrio, ele dá a opção do homem adorá-lo ou não. Infelizmente, Adão e Eva optaram pelo caminho errado e toda a humanidade pagou o preço por isso. Mas Jesus Cristo morreu na cruz para desfazer aquilo que Adão fez. Então, através de Jesus, nós podemos nos reconciliar com Deus, mas nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, quem não quer aceitar Jesus, continua sujeito ao pecado, continua debaixo do jugo do pecado e, infelizmente, vai passar pela morte eterna, a separação eterna de Deus. Agora, quem toma consciência disso e aceita Jesus como Salvador, tem a chance de se reconciliar com Deus e de ser uma nova criatura e de ter uma nova vida na presença de Deus. Salvação é pessoal, salvação é particular. Cada um tem que cuidar da sua, cada um tem a sua. Deus ele quer salvar todos, Jesus Cristo morreu por todos, mas nós temos livre-arbítrio para escolher se nós queremos ou se nós não queremos ser salvos por ele. Então, se responsabilize pela sua vida e pela sua alma e adore a Deus. Eu sou o professor Maicon, essa foi a lição de número 1 da nossa Escola Bíblica Dominical da classe dos discipulados. Continue conosco, veja a lição de número 2 na sequência e não desista no semestre, tá bom? Valeu!